Aleluia, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, glórias a Deus. Estamos aqui neste dia para glorificar o nome do Senhor Jesus. Para você que está entrando aí, um bom dia, a paz do Senhor. Saiba que Deus tem uma palavra para o seu coração. Deus me trouxe aqui porque tem pessoas aqui que aguardam a resposta da parte do Senhor. E saiba, Deus manda dizer para você que Ele não te esqueceu. A luta está grande, não é? A perseguição está grande, não é? Mas Deus disse que Ele não te esqueceu. Essa inveja aí não vai te matar. Amém? Glórias a Deus. Para você que está entrando aí, se inscreva no canal. Deixa Deus te usar. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós vivemos os últimos tempos e a profecia tem se cumprido, meus irmãos. Deus tem falado com o seu povo, Deus tem dado sinais e temos visto muitas coisas aí acontecendo no mundo. E Deus, Ele diz que é tempo para aqueles que ainda não se converteram, que é tempo de se converter, que é tempo de se aproximar mais de Deus, que é tempo de orar mais, não é tempo de ficar aí chorando pelos cantos, não é tempo de ficar aí na brincadeira, porque vivemos um tempo muito difícil na face da terra e nós vivemos os últimos dias, meus irmãos. Amém? Mas eu trouxe uma palavra para o seu coração. Deus, Ele quer falar com você, para você que já orou, para você que buscou uma resposta da parte de Deus. Saiba que o Espírito Santo de Deus, Ele está com você. O Espírito Santo de Deus não te abandonou diante dessa situação e não é a inveja dos teus adversários que vai te destruir, que vai te parar, porque Deus é contigo. Meus irmãos, como é difícil, como tem gente ainda com dificuldade, meu Deus, com dificuldade em perdoar, meus irmãos. Tem pessoas com dificuldade em perdoar. O ser humano mesmo em si tem dificuldade em perdoar. Pensam que eles merecem ser perdoados por Deus. Eles acham que eles devem ser perdoados por Deus, mas eles não gostam de perdoar os outros e ainda eles procuram defeito nos outros para acusar, para criticar. Mas o verdadeiro crente, meus irmãos, aquele que é nascido de novo, ele não procura defeito no seu irmão para criticar, para caluniar. Aquele que anda no Espírito não passa o seu tempo a procurar saber o que o seu irmão anda a fazer, a procurar algo para acusar o seu irmão. Aquele que é crente nascido de novo, ele não é um perseguidor, como o Saul, que perseguia Davi. Meus irmãos, a Bíblia fala que Saul, Deus ele tinha escolhido Saul para ser rei em Israel. Mas Saul, ele fez aquilo que era mau aos olhos de Deus. Saul, ele desagradou a Deus. Então Deus, ele ficou irado com Saul, com as atitudes de Saul. Na 1 Samuel, meus irmãos, a Bíblia vai nos dizer em 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 14, e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e assombrava um espírito mau, da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: Eis que agora o espírito mau da parte do Senhor te assombra. Ordena, pois, nosso Senhor os teus servos, que estão em tua presença, que buscam um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará e te achará melhor.
Meus irmãos, a Bíblia vai nos dizer que Saul, ele fez aquilo que era mau aos olhos de Deus, porque ele desobedeceu a Deus, Deus deu uma ordem para ele fez outra coisa, e ainda ele perseguia o seu irmão. Ele queria matar Davi por causa da inveja. Tudo isso é por causa da inveja, meus irmãos. Meus irmãos, a inveja não é de Deus. A inveja é um sentimento maligno que o inimigo ele coloca nos nossos corações, ele coloca no coração do homem, e se nós não fizermos atenção, não tomarmos cuidado, nós não orarmos e nós não rejeitarmos esse sentimento, ele acaba a tomar conta de nós, ele acaba a tomar controle de nós, e é isso que o inimigo quer, é isso que o inferno quer, e acabamos por fazer maldade, acabamos por perseguir o nosso irmão, acabamos por fazer uma injustiça e acabamos por fazer aquilo que é mau aos olhos de Deus. E Deus me diz que tem muita gente fazendo aquilo que é mau aos olhos de Deus. Deus me diz que tem crentes fazendo aquilo que é mau aos olhos de Deus. Por quê? Que ainda tem o espírito de Saul dentro das igrejas, meus irmãos. Ainda tem o espírito de Saul que só procura defeito no seu irmão, que não quer se consertar diante de Deus, que não quer se humilhar perante Deus, não quer pedir perdão dos seus pecados diante de Deus, e persegue o seu irmão. Tem aquele perseguidor. Tem alguém te perseguindo. Tem alguém como Saul te perseguindo, assim diz o Senhor. Mas esse Saul, ele vai cair por terra em nome do Senhor Jesus. Esse Saul vai ter um encontro com o Senhor Jesus. Assim te diz o Senhor. Meus irmãos, e por ter feito aquilo que era mau aos olhos de Deus, para quem conhece a história de Saul, meus irmãos, o Espírito de Deus se retirou de Saul. O espírito mau da parte do Senhor, da parte de Deus, está aqui, diz aqui no versículo 14, o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o espírito mau da parte do Senhor veio sobre Saul. Atormentava aquele homem, atormentava Saul. Por quê? Por causa da maldade que ele praticava. E Deus me diz, tem muitas pessoas que são perseguidores, que o Espírito de Deus já se retirou deles. Por quê? Por perseguir o seu irmão, por não se arrepender dos seus pecados, e ainda acham que Deus ainda está com eles. E ainda acham que Deus ainda está com eles, e ainda acham que eles estão fazendo a obra de Deus, e Deus diz que não tem-se agradado dos seus comportamentos, que não tem-se agradado da perseguição que têm feito aos irmãos, ao seu irmão. A Bíblia nos diz, meus irmãos, que nos diz no versículo 24 do capítulo 15, então disse Saul a Samuel, pequei porque transgredi o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvido à voz. Agora, pois, te rogo, perdoa os meus pecados e volta comigo para que eu adore ao Senhor. Saul, ele reconheceu que ele desobedeceu a Deus, que em vez de dar ouvidos a Deus por causa do seu orgulho, por causa da sua arrogância, ele preferiu dar ouvidos ao povo do que dar ouvido a Deus. Meus irmãos, é um perigo quando uma pessoa deixa de dar ouvido a Deus para dar ouvido ao povo, para dar ouvido à multidão. Muitas vezes as pessoas pensam que Deus ele está no meio da multidão, mas Deus ele não está no meio da multidão. Não é a quantidade que faz a diferença para Deus. Deus ele quer a qualidade, meus irmãos. E Saul, meus irmãos, ele é um perseguidor. Ele, pelo seu orgulho, pela sua arrogância, ele deixou de obedecer a Deus, meus irmãos. Ele deixou de obedecer a Deus para dar ouvido à multidão, e ele perdeu a graça diante de Deus. Meus irmãos, a Bíblia nos diz em Provérbios, no capítulo 14, no versículo 30, diz que o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Meus irmãos, a inveja é a podridão dos ossos, meus irmãos. E Deus ele não está com o invejoso.
Deus não está com aquele que é invejoso, o caluniador, o perseguidor. Deus diz que tem muitas pessoas aí, tem pessoas aí te perseguindo pela inveja. Tem pessoas aí te caluniando pela inveja. Mas Ele é o Deus que quebra o arco, Ele é o Deus que corta a lança, Ele é o Deus que fecha a boca do invejoso. Meus irmãos, a Bíblia, na história que nós vemos, a Bíblia nos diz, nos conta que desde a antiguidade o povo de Deus sempre foi perseguido. O cristão verdadeiro, aquele que guarda a palavra de Deus, aquele que obedece às Escrituras, sempre eles foram perseguidos. E quem é que perseguia o povo de Deus? Era o mau. E sempre a Bíblia fala que havia os filisteus que perseguiam o povo de Deus. Os medianitas, eles perseguiam o povo de Deus. Os egípcios, eles perseguiam o povo de Deus. Porque tudo isso é... O inferno, ele sempre levanta alguém quando ele vê um cristão obediente a Deus, quando ele vê uma pessoa que guarda os mandamentos de Deus, que é obediente a Deus, que se destaca diante de Deus, diante dos outros, que não se assenta na roda dos escarnecedores, ele persegue. Ele persegue, assim como nós podemos ver também. A Bíblia nos fala de Sanbalat e Tobias, quando que nos fala quando o povo, eles ouviram que Jerusalém, que eles haviam queimado os muros das portas de Jerusalém. Então eles perseguiam Sanbalat e Tobias, eles se levantaram. Quando Neemias ele ouviu que queimaram as portas de Jerusalém, e Neemias, no livro de Neemias, a Bíblia nos conta essa história, que eles decidiram ir até Jerusalém para reparar os muros, e muitas vezes de Jerusalém. E foi nesse momento que eles decidiram de se levantar para ir começar aquela construção, reparar aqueles muros, aquelas brechas. Foi aí que os inimigos se levantaram. Foi aí que os inimigos se levantaram para perseguir o povo de Deus, para perseguir Neemias. Então Deus ele nos fala na sua palavra que a inveja é podridão dos ossos, e aquele que inveja não prospera. E se você está sendo perseguido, se você tomou uma atitude diante de Deus, e você tem obedecido a Deus, e você tem se esforçado para guardar a sua palavra, para não pecar contra Deus, e os inimigos têm se levantado contra você, têm rangido os dentes, o inferno tem levantado pessoas contra você para te desanimar. Deus me diz que tem pessoas aqui cansadas, tem pessoas que têm dias que estão cansados, que não conseguem fazer nada, que sentem uma opressão, e Deus diz que essa opressão é inveja. Essa fúria aí é inveja, mas Ele vai destruir essa inveja que se levantou contra ti vai cair por terra em nome do Senhor Jesus. Tome posse em nome do Senhor Jesus. Deus é o Deus, meus irmãos, Deus é o Deus que destrói toda a inveja do diabo. Deus é o Deus que destrói toda a inveja dos teus inimigos. Amém, meus irmãos? E então, toma posse dessa palavra. E então disse Saul ao seu servo: buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-me. Então respondeu um dos moços: conheço um valente e animoso, um homem de guerra, cizido em palavra na presença e de presença gentil. O Senhor é com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, o teu filho, e que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi, o seu filho. Assim Davi foi ter com Saul e esteve perante ele, e o amou muito, e foi o seu jacém de armas.
Então Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. Sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor. O espírito mau se retirava dele. Amém, meus irmãos? Oh, glórias a Deus. Meus irmãos, a Bíblia diz que havia um espírito mau que atormentava Saul. Mas quando Davi ele tocava a harpa, esse espírito mau ele se retirava. Então, meus irmãos, tem pessoas, Deus diz que tem pessoas te perseguindo, que esse Saul aí ele vai ter que se converter. Que esse mal aí vai ter que cair por terra. Muitas vezes tem pessoas que são atormentados por Deus, que é Deus que permite o espírito mau atormentar a pessoa. Por quê? Porque a pessoa desobedece a Deus, porque a pessoa é desobediente, não quer obedecer a Deus, e por muitas vezes Deus ele promete ele ser atormentado por esses espíritos maus. Mas quem é bom, meus irmãos, assim como Davi, quem é bom, ele acha graça diante de Deus. A Bíblia diz que ainda que Saul ele perseguia Davi por causa da inveja, a mão de Deus estava sobre Davi, a proteção de Deus estava sobre Davi, e nada aconteceu com Davi. Por quê? Porque a graça de Deus estava sobre Davi, porque Davi era um homem bom, ele tinha um coração bom, ele sabia se arrepender diante de Deus. Então Deus manda dizer, se você é obediente a Deus, se você é uma pessoa boa, se você tem um coração bom, não é a inveja dos teus inimigos que vai te destruir. Envergonhados e confundidos ficarão aqueles que se levantarem contra ti, e esse Saul é ele que ficará envergonhado. Deus disse que o Saul que te persegue é ele que ficará envergonhado. Deus disse, tome posse dessa palavra, levanta o teu ânimo, que Jesus é contigo, ele está contigo. Nós temos um Deus que é bom, nós temos um Deus que é Deus que nos guarda da inveja, dos perseguidores. Meus irmãos, infelizmente ainda tem muitas pessoas invejosas por aí. Tem pessoas que se dizem ser cristãos, mas não são. São como Saul, um coração invejoso, perseguidor, caluniador. Então, mas Deus disse que é Ele que te justifica diante dos teus perseguidores, que é Ele que te justifica diante dos teus invejosos, que toda a inveja vai cair por terra em nome do Senhor Jesus. Amém? Então recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus, que Deus é contigo, a vitória é tua, toma posse em nome do Senhor Jesus, porque o Espírito Santo de Deus está sobre ti, é Ele que te guarda de toda inveja, que toda inveja caia por terra, toda calúnia caia por terra em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo continue falando nos seus corações. Eu me despeço na paz do Senhor Jesus.